Primeiramente, queria saber desse período que você agora está aqui no Santos. Você já está ambientado com o grupo, com a cidade? Como é que está essa experiência tua, fora só extracampo? E falar um pouquinho também do próximo desafio. Final de semana tem o Botafogo lá em Ribeirão Preto. Como é que a equipe vai se preparar para esse jogo? Sem o Robinho agora, né? Vai ter que mudar um pouco essa configuração do ataque que vem dando certo. Bom, a questão de adaptação, acho que está ótimo. Não pode melhorar, mas acho que o ambiente, eu sempre tenho enfatizado isso daí, que o nosso ambiente, a nossa atmosfera é muito agradável, muito boa para se trabalhar. É um grupo muito bom, um grupo muito amigo, e eu, particularmente, já conheço essa casa, né? Claro que, obviamente, agora, nessa segunda passagem, com algumas mudanças positivas, porque na época que eu vim aqui não tinha essa estrutura. E, bom, já bem adaptado não só ao elenco, mas também ao futebol brasileiro, ao Campeonato Paulista, que para mim é um dos mais difíceis de se disputar. E quanto ao próximo jogo, é a gente agora se preparar bem, recuperar durante a semana e a partir de hoje à tarde, amanhã, focar no próximo jogo, porque o time, apesar, como você citou, de desfalques importantes que nós vamos ter, nós temos um elenco forte e jogadores de muita qualidade, e o objetivo nosso é sempre continuar crescendo como equipe. Tá ligado? Oi. Sei que você é um jogador do ataque, mas eu queria saber se vocês conversaram sobre os 2 gols que vocês tomaram em 11 minutos diante do Linense. Queria saber se vocês conversaram sobre isso, até para poder evitar que isso aconteça de novo, porque, afinal, antes foram 6 jogos e esses mesmos 2 gols. Eu acho que é um ponto muito importante que você toca, porque a gente, como atacante, a gente tem uma função ali nas bolas paradas também, de estar sempre ajudando, né? E isso não é durante o jogo, isso se prepara durante a semana. E nós preparamos bem, o nosso time estava defendendo muito bem essa bola, né? Eu acho que realmente foi um descuido nosso. Infelizmente, tomamos esses 2 gols, que acabou dificultando um pouco para a gente, colocando a gente sob pressão num jogo que a gente estava dominando 3-0. Isso mostra que futebol você não pode relaxar. Eu não acredito que a gente tenha relaxado, foi só uma falta de atenção, mas que isso não pode acontecer novamente. Certamente, hoje nós tocamos um pouquinho mais entre os jogadores, e eu acredito que ou hoje pela tarde ou amanhã o Anderson deve conversar com a gente a respeito disso. Ricardo, você é centroavante, né? Centroavante vive de gols. O seu último gol foi dia 8 de fevereiro, né, contra o Red Bull. Embora a gente saiba da sua experiência, o Anderson tem elogiado você pela sua entrega ali dentro da partida, mas, particularmente para você, fica aquela ansiedade para marcar. Teve um gol ali que poderia o árbitro ter dado para você contra o Linense, acabaram dando um gol contra. Vai aumentando a ansiedade de um atacante, mesmo tendo a experiência que você tem? Não, essa fase aí já passou minha. Eu falei, acho que durante a semana também, ou após o jogo, que essa fase de ansiedade, de ficar pensando e essas coisas que o gol não sai, já passou. Eu acho que foi a época, né? O que me deixa bastante satisfeito é que eu tenho feito um trabalho muito importante para o grupo, coletivo, e eu também, uma coisa que eu sempre enfatizo, ficaria preocupado se não tivesse tendo chances de gol, se o time não tivesse criado algumas oportunidades, não só para mim, mas para o coletivo. Isso me preocuparia bastante, mas é uma coisa que não me preocupa nada. Eu acredito que estou fazendo um bom trabalho, estou tendo um papel importante dentro do time, não só defensivamente, mas ofensivamente também, e o gol vai sair. Isso é uma coisa que não me preocupa muito. Obviamente, eu me cobro muito, eu me exijo muito, porque a minha função dentro do time é essa, é fazer gol, e depois de fazer gol é ajudar o time defensivamente, procurar criar espaço ali na frente para nós, atacantes, conseguir fazer os gols que se esperam de nós. Mas é uma coisa que eu levo de boa, para mim não me tira o sono, não faz com que eu melhore ou tente melhorar na parte física ou algum trabalho de finalização, fazer muito mais, porque eu acho que está sendo feito e realizado um bom trabalho. Ricardo, o teu desempenho realmente tem sido elogiado, né, pela comissão técnica e até por algumas pessoas da direção do Santos. E eu queria saber se você, quando entra em campo, pensa também nessa questão de ter de mostrar, né, o serviço
até o final do Campeonato Paulista para ter o contrato renovado. Já escutei de dentro do Santos que você está agradando, mas queria saber se você se cobra em relação a isso, para poder, de repente, renovar o contrato e também saber se já alguém conversou com você a respeito disso. Olha, a respeito disso, eu sou um cara bem tranquilo. Eu acho que existia uma grande desconfiança a respeito da minha capacidade física, como eu iria reagir. Pelo fato de ter ficado 5 anos fora, em um mercado que não é muito forte, um campeonato que, se não me falha a memória, há 6 anos é um mercado assim profissional, que é no mundo árabe. Era uma coisa que eu até entendia também a desconfiança, mas que eu, particularmente, estava super tranquilo, porque eu sabia como eu estava fisicamente e o que eu poderia render dentro desse elenco. E quando eu cheguei na minha apresentação, foi falado muitas coisas. Uma delas é o problema que, naquele momento, o Santos estava vivendo, a saída de alguns jogadores importantes, a possível saída do Robinho e tal, naquele momento. E eu falei, olha, assim, todo mundo está falando de crise e tal, e eu estou vendo uma grande oportunidade. A oportunidade é a camisa de um dos maiores clubes, não só do Brasil, mas do mundo. E o elenco, os jogadores que o Santos tem, são jogadores de qualidade. Certamente saíram alguns, mas os que vieram são jogadores de qualidade. E eu estou indo jogo após jogo, não é uma coisa que me fascina querer demonstrar alguma coisa, porque eu acho que eu já passei dessa fase. Eu acho que eu não estou para demonstrar do que eu sou capaz. Agora é questão das pessoas capacitadas para isso avaliarem se eu deva permanecer aqui ou não, mas o que me deixa feliz é que eu estou contribuindo com o time está crescendo, o coletivo está aparecendo, é um grupo que, debaixo de muita desconfiança antes da competição, estava assim meio que sem muito crédito, e a gente, internamente, nunca tivemos dúvida acerca do nosso potencial. E a gente está demonstrando isso a cada jogo que a gente enfrenta. Então, acho que estamos no caminho certo. Eu, obviamente, vou lutar para permanecer aqui, mas sem aquela ansiedade, aquela obsessão de que eu tenho que demonstrar para ficar. Passei dessa fase, tem pessoas capacitadas que podem avaliar melhor se isso é uma boa para o clube ou não. Ô, Ricardo, seu nome acaba sendo envolvido numa certa polêmica por causa do Gabriel, né? Toda a coletiva do Wenderson, ele tem que muitas vezes explicar por que o Gabriel terminou o ano como artilheiro do time e voltou na reserva, né? E ele, justificando isso, sempre te enaltece, né? No último jogo falou que tira o chapéu para o Ricardo o que ele corre, o que ele faz. Isso te incomoda, assim, mesmo sem querer, o seu nome está envolvido nessa polêmica o tempo inteiro? E o fato do Wenderson estar pedindo publicamente a contratação do Walter, se te incomoda e se você sente um pouco pressionado a ter que mostrar serviço todo o jogo mesmo? Para nada. Clube grande é isso aí. Existe competência, e isso é bom. Para um treinador que trabalha num clube grande, poder contar com jogadores de experiência, jogadores de qualidade, para ele é ótimo. E o Santos, a gente tem falado entre nós, e não é só entre a gente, e acho que isso fica evidente no nosso ambiente, nós não dependemos somente de um atleta, né? Então, acho que o Santos precisa, sim, eu acho que o elenco precisa ser recheado, e isso eu costumo dizer que existem pessoas capacitadas para isso. Se o Wenderson ele acha que é importante a vinda de mais um jogador, o elenco vai se enriquecer, vamos crescer com isso daí. O fato de estar... que o Rob Gol tem que jogar, que não sei o quê, para mim não me incomoda nada, é um jovem talentoso, de muita qualidade. Agora, o momento é meu, estou jogando, eu acho que ele vai ter oportunidade, está tendo oportunidade, é um garoto que tem um futuro promissor, todos vocês sabem, eu estou tendo a felicidade de trabalhar com ele e podendo, certamente, dar alguns conselhos, estar ajudando ele de uma forma bem positiva. Isso, para mim, só serve como motivação. Isso, para mim, foi tempo em que ficar preocupado, que não sei o quê. Eu acho que o que me deixa muito mais feliz é que ele está crescendo junto com o elenco está crescendo e as peças individuais vão se destacando no decorrer dos jogos. Então, isso é o mais importante. O Santos vai ser um clube grande e eu acho que, para nós, jogadores,
Nunca é bom você se sentir cômodo, tem que ter, sim, jogadores qualificados dentro do elenco, que aí, quando algum faltar, quando de repente um não estiver bem, o outro vai entrar e vai suprir a necessidade. Eu acho que tem que ser assim, e quem enriquece com isso é o elenco. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Além dessa desconfiança que houve no começo do campeonato com relação ao Santos pela saída de vários jogadores, teve a desconfiança também com relação aos reforços, né? Pelo fato de você ter 34 anos e estar no mundo árabe. O Elano também já ter passado da casa dos 30 e ter jogado no futebol indiano, né? E no último jogo a gente viu o Robinho com 31 sendo um dos destaques, você com 34 correndo, dando assistência, o Renato fazendo um gol também, né? E na Europa a gente vê muito isso. Totti, o Pirlo, os caras já com quase 40 anos jogando e sendo respeitados, né? De alguma maneira traz uma satisfação pessoal também, vocês provarem que, apesar de já ter passado dos 30, ainda jogam em alto nível, e de que maneira isso deixa vocês contentes com relação a isso? Muito, muito boa pergunta. Eu acho que individualmente satisfaz bastante, né? Eu costumo dizer o seguinte: eu nunca duvidei da minha capacidade física, da minha capacidade técnica. Obviamente, na nossa cultura existe uma certa desconfiança com jogadores acima dos 30 anos, né? Mas eu não vim ser um atleta profissional depois dos 30. Eu tive base, sempre me cuidei, sempre fui muito disciplinado e me cuidei bastante acerca disso. E voltar para o Campeonato Brasileiro, para o futebol brasileiro, desculpa, e jogar um campeonato estadual como o Campeonato Paulista é muito difícil. E eu acho que, às vezes, a gente comete um erro enorme ao citar os clubes do interior como clubes que são pequenos, que a gente ganha desses clubes e aí tira todos os méritos nossos, falando porque a gente enfrentou clubes de menos expressões e esses caras estão treinando há 2 meses antes de começar a competição, a gente vai jogar contra esses times, os caras correm para caramba e a gente entendemos o seguinte: se a gente não igualar ou nivelar ou superar eles na capacidade física, nome e qualidade técnica não vai vencer jogos. E o nosso clube está mostrando que jogadores acima de 30 anos têm capacidade física para correr, para jogar, para ajudar, e a capacidade técnica vai sobressair. Satisfaz bastante. Eu fico muito feliz, mas, assim, para mim, não é uma surpresa. Eu sabia que eu estava bem e que era questão de tempo para demonstrar isso daí. Eu acho que eu ganhei nos treinamentos, acho que no meu dia a dia aqui, demonstrando que eu sou um cara que o treinador poderia contar para jogar, para estar compondo o elenco. Obviamente, eu falei, eu não vim para o Santos para ficar sentado aqui e passar o meu tempo. Eu vim aqui para jogar e, com todo respeito com os jogadores que aqui tem, eu falei assim, para jogar no meu lugar, vai ter que ser melhor do que eu, vai ter que fazer melhor do que eu, porque eu acho que eu conquistei o que eu conquistei no futebol devido a isso daí. Eu sou um cara que nunca desisto, eu vou com tudo. Agora, oportunidades aparecem e eu acho que eu estou aproveitando a minha, espero, obviamente, continuar contribuindo e com gols, porque isso eu me cobro bastante, mas é uma coisa que não me tira o sono, não torna ser uma obsessão para mim, mas que me satisfaz sentar depois de cada jogo e ver a minha performance, ver o que eu corri, ver o que eu desmarquei, ver o que eu ajudei o time, isso me deixa bastante feliz. Você acha que o Santos está surpreendendo os principais rivais aí no Campeonato Paulista e até a desconfiança de imprensa e torcida? Não sei, talvez, de repente, para quem desconfiou demais desse elenco, pode ser que sim. Para quem não deu muito crédito para esses jogadores que aqui estão, pode ser. O que não existe dentro do elenco ter alguma dúvida acerca daquilo que nós estamos fazendo. Isso dentro do elenco não existe, porque nós sabíamos que a preparação foi muito boa, todo mundo se empenhou, todo mundo se dedicando, houve um comprometimento geral, e isso nós entendemos que teríamos que levar para dentro do campo. E a gente vai jogar contra os clubes de menores expressões e os clubes de maiores expressões da mesma forma. Vamos sofrer bastante para ganhar jogo. Não se ganha mais só com a qualidade técnica. A gente se preparou fisicamente para isso e a gente está indo naquele negócio, jogo após jogo. Ganhamos mais um, legal. Não somos os melhores do campeonato, mas eu acho que estamos longe de ser daqueles clubes que eram vistos assim com descrédito. Agora o nosso time está crescendo, eu acho que a gente tem ganhado respeito pelo fato da gente estar demonstrando isso dentro de campo. Ricardo, eu queria fazer mais uma com relação a essa questão da experiência. Você não estava aqui o ano passado, mas o Santos perdeu uma final de Campeonato Paulista para o Ituano,
e teve dificuldade também contra o Penapolense. E nesses jogos específicos, nessa fase final, os garotos que vinham muito bem sentiram a parte final. O próprio Giovânio sentiu, o Oswaldo de Oliveira comentou isso, teve um jogo que o Giovânio saiu chorando, inclusive, depois do jogo, emocionalmente estava abalado. O quanto que, num momento decisivo, você ter caras experientes que já disputaram Copa do Mundo, de seleção brasileira, pode fazer a diferença, principalmente porque daqui para frente, quando você chega no mata-mata, é um jogo só. Na verdade, não é nem mata-mata, né? É só mata, só na final que tem os 2 jogos. Então é aquele jogo que emocionalmente o time tem que estar preparado. Quanto que jogadores experientes como você, Robinho, Elano, podem fazer a diferença nesse momento? Olha só, eu aprendi isso com o decorrer dos anos, que futebol, eu acho que mais de 50% é aqui, é psicológico, né? Uma coisa que você não pode ter dúvida é aqui na sua cabeça, porque a gente treina, a gente se dedica, a gente se prepara, a gente sabe como se posicionar, a gente sabe como vai jogar, a gente se conhece. Agora, quando você enfrenta uma final, Pacaembu lotado, uma torcida só praticamente, você vai jogar com um clube do interior, onde todo mundo já está dizendo o Santos vai ser o campeão, o Santos vai ser o campeão, e você não se prepara psicologicamente para isso, acontece o que aconteceu. Eu acho que, fisicamente, o time ia bem. O time veio crescendo, o time foi ganhando. Vi jogos que o Santos ganhava de 4-5, 4-3, 5, enfim. E aí, chega numa final, um clube que o Santos já tinha ganhado, acho que na fase de classificação, e aí cria aquela situação, Pacaembu lotado, que não sei o quê. Então, se você não se preparar bem psicologicamente para enfrentar um jogo desse porte, e aí você entende, não, mas é um clube grande contra um clube pequeno. Não tem. Lá dentro, todo mundo corre, todo mundo quer. E eu vi o jogo, o Ituano correu demais, o Santos teve chance, perdeu um pênalti. Enfim, tudo isso pesa bastante. Eu acho que, nesse momento, um jogador experiente, não só um, acho que se tiver 2, 3, 4, soma bastante. Você acalmar, você sentar, você calma. Até hoje a gente vem insistindo isso com o pessoal, porque, às vezes, nosso time, a gente recupera uma bola, e, em vez da gente descansar com a bola, pela característica do nosso time, jogadores muito jovens, a gente quer acelerar de novo. Então, a gente perde bola, e a gente quer acelerar de novo, perde bola. E, às vezes, isso acaba pesando fisicamente. Então, eu acho que isso, a experiência que a gente tem, soma bastante nessa hora. Fala assim, calma, posicionamos, vamos controlar o jogo, não tem que ter pressa, é uma final, a gente sabe que somos os favoritos, porque o Santos chega como favorito numa final contra o Ituano, mas que se ganha com um time jogando uma bola redonda, com a posse de bola, controlando o adversário, sem ansiedade, sem pensar que é aquela obrigação, porque acaba se tornando, porque vem da imprensa para dentro, que é o Santos já é o campeão, que tem que ganhar, porque vai enfrentar. Então, isso tudo acaba afetando. Então, nesse momento, a experiência conta bastante, de você acalmar o garoto, de falar, olha, não é assim, não acelera, tem que ser desse jeito, e as coisas vão acontecendo naturalmente. Ricardo, apesar de, como o Luciano falou, a diretoria está gostando do seu trabalho, a comissão técnica está gostando, você tem mais 2 meses praticamente de contrato com o Santos. Caso, porventura, acabe não renovando por algum motivo, o seu objetivo é continuar no Brasil? O objetivo é continuar no Brasil. Como eu havia dito, eu acho que, quando eu tomei a decisão de voltar, foi para isso mesmo, pensando não só no meu lado profissional, mas familiar também, por causa dos meus filhos. Chegou um momento que a gente achamos que já era o tempo de voltar. O objetivo é permanecer aqui mesmo, independente de renovar o contrato aqui ou não, é de permanecer no Brasil. Ricardo, bom dia aqui no fundo. Bom dia. Eu percebi que durante a coletiva você falou muito confiante que para tomar o seu lugar vai ter que jogar melhor que você e que você não veio aqui passar o seu tempo. Essa confiança toda você adquiriu durante a sua carreira, porque a gente não está acostumado a ver os jogadores virem aqui e falar essas coisas, né? Sempre aquele mesmo discurso de que joga para ajudar o time, como você também falou. Mas você falou muito confiante de que você não veio aqui passar o seu tempo e que para ganhar a sua vaga precisa ser melhor que você. Você sempre foi assim ou foi algo que você adquiriu durante o tempo? Não, eu falei isso daí na minha apresentação quando eu cheguei no Santos, né? Quando eu cheguei eu falei isso daí. E eu não falo em tom de desrespeito, acho que de menosprezar o meu companheiro, não, porque eu sei do potencial que existe dentro desse elenco. Mas o fato de você falar, olha, eu sei quem eu sou, entendeu?
Eu nunca tive dúvida disso. O futebol gera muito isso daí, né? Por exemplo, eu fiquei muito tempo fora e você chega debaixo de desconfiança. Pô, o cara, 34 anos, vem do mundo árabe, e a gente usa muito essas expressões. O cara está rico, o cara está cheio do dinheiro, vem para cá para quê? Vem para cá para ficar aqui, vai passar o tempo dele, vai aproveitar a praia, vai aproveitar a cidade que é maravilhosa, entendeu? Está aqui do lado da casa dele. Eu sou um cara de caráter, eu tenho filho, eu tenho vergonha quando eu perco, quando eu jogo mal, quando as coisas não vão bem. Chego em casa, o meu filho já tem 11 anos, é santista, eu já falei na minha apresentação, e me cobra, e aí, pai? Pô, e tal. Então, assim, eu nunca duvidei da minha capacidade. O que eu aprendi com o futebol é que não me importa o que pensam de mim lá fora. A única coisa que não vão conseguir é fazer com que eu pense que eu sou ruim, que eu não sou capaz, que eu não tenho condições. Isso ninguém vai conseguir. Então, assim, quando eu falo nesse sentido que para jogar vai ter que ser melhor do que eu, cara, eu acho que também para quem está ali do meu lado vai falar assim, então vou mostrar que eu sou melhor. E isso quem ganha? O treinador, o clube, o elenco. Então, acho que isso é positivo. Então, eu acho que o fato de eu estar jogando hoje é méritos, eu acho que eu ganhei isso daí, ganhei o respeito, e os companheiros sabem disso, da forma que eu trabalho, do jeito que eu sou, e respeito todo mundo, trato todo mundo igual, o garoto, o mais experiente. Então, acho que isso pesa bastante. Então, eu espero continuar crescendo como atleta, como pessoa, contribuindo para o crescimento do clube e que a gente, coletivamente, possamos conseguir o nosso objetivo como instituição, o Santos, que é ser campeão. Aqui não podemos pensar de forma diferente. Ricardo, com a saída do Robinho, possivelmente uma entrada do Gabriel que já jogou como centroavante também, muda alguma coisa taticamente para vocês? O Gabriel talvez jogando mais pelo lado, ou você também saindo, fazendo um revezamento, digamos assim, de dentro da área. Vocês já chegaram a conversar sobre isso? O Anderson, em algum treinamento, já esboçou esse novo formato de ataque? Não, porque ainda nós não treinamos, né, assim, para preparar para o próximo jogo. E nem sabemos qual será a formação. Para mim não muda nada. Na função que eu venho jogando, eu tenho liberdade de movimento, sempre também tendo claro que eu tenho que chegar dentro da área. O Robinho joga aberto pela esquerda, o Giovani joga pela direita, e às vezes eu faço um movimento para o lado do Robinho, e a isso a gente já praticando nos treinos, o Robinho fica como centroavante, e eu acompanho o lateral, e eu volto ali fechando, e se acontece do outro lado, entra o Giovani por dentro, e eu fico pelo lado. Então, assim, eu acho que se jogar o Gabriel na posição do Robinho, eu acho que não muda nada. O que tem que haver é a comunicação, e entender que quando um faz um movimento para dentro, quem está do lado não precisa a gente ficar chamando o outro para ficar do lado. Fica e faz a outra posição e a gente só inverte. Então, acho que isso, com jogadores inteligentes, fica fácil de fazer, porque é fácil de compreender que, quando a gente faz um movimento assim, não tem como você recompor rápido, né? Então, é só dar uma informação para o cara fechar, ficar na sua, e você faz a dele. Meus amigos, obrigado, Ricardo Oliveira. Eu agradeço. Bom dia a todos. Um bom Boa dia semana. a todos.